Olá, a ideia para hoje é fazer uma renda para ser aplicada numa peça. Ela é feita no sentido da vertical, mas com poucos pontos. Então, se for feito uma peça a partir dela, você primeiro tece esse tipo de trabalho para depois engatar os pontos aqui. Ou para enfeite posto depois, também é possível. Para isso, eu vou deixar 2 agulhas na esquerda, transporto uma para deixar um ponto vago aqui. Essa agulha vai ficar lá embaixo. Vou trabalhar sempre com o transportador de 3. Para fazer um bico no lado direito, pego 3 agulhas, transporto e chamo a agulha para cima. Novamente, transporto e chamo a agulha 5 vezes. Tenho 5 furinhos, trago as agulhas para cima. No lado direito, acho uma agulha. Eu vou trabalhar com mais 3. Acho uma agulha, enlaço o fio, coloco o carro em suspenso. Chamo outra agulha para cima. E mais uma. Quando eu tenho 3 agulhas, faço 8 carreiras. Aqui já foram 2. Transportador de 1. Pego bem no comecinho aqui. Coloco para a agulha mais do lado esquerdo. E esses outros 2 pontos, transporto para ela também. Refaço manualmente. E já chamo outra agulha para cima. Só que como eu tenho pontos em suspenso e o carro também em suspenso, levo ela para trás um pouquinho para trabalhar. Chamo mais uma. Tenho 3 agulhas. Faço 8 carreiras. Venho aqui no comecinho, pego as laçadas iniciais e coloco para a agulha da esquerda. E esses outros 2 pontos também. Chamo mais uma agulha e enlaço. E outra. Oito carreiras. E novamente fecho. Primeiro eu pego essas laçadas que ficaram aqui do início e coloco para a última agulha da esquerda. Depois eu trago os pontos que trabalharam, coloco para essa agulha também. Refaço. E agora baixo o que era do trabalho, o último ponto, e ele vai ganhar essas laçadas. Inclusive, uma laçada desse grupinho, desse e desse, para formar um miolo. Tiro o carro do suspenso. Conto 3 agulhas, pego o próximo ponto, transporto, deixando 2 agulhas vagas. Transportador de 3, caminho, deixando uma agulha vaga para formar o furinho que eu tinha embaixo. Conto 3 agulhas, transporto 2 pontos e trago essas 3 agulhas para acompanhar.
faço 5 vezes esse furinho e eu vou ter a mesma quantia de pontos que eu tinha no início. Assim, eu tenho um bico que formou aqui com esse trabalho rendadinho que parece bem crochê. Cheguei na mesma quantia de agulhas que eu tinha embaixo. Posso dar uma distância ou posso começar novamente aumentando. Então, eu tinha 10 pontos. Vou para 11 pontos, trazendo a agulha vaga para cima para formar o furinho. Vou fazer 5 vezes esse aumento. No lado esquerdo, ficou uma marcação para costura ou para apanhar os pontos aqui. Mais um. Tenho 5 furinhos, ponho as agulhas em suspenso e trago mais uma agulha vaga para enlaçar, para começar a pontinha dele aqui. Opa, esqueci de deixar o carro em suspenso. Tenho 3 agulhas com malha, faço 8 carreiras. Pego aqui na pontinha onde começamos esse enfeite, coloco a laçada ali, mais uma, e trago esses pontos para cá. Refaço manualmente e já trago mais uma para trabalho. E novamente mais uma para trabalho. Tendo 3, faço 8 carreiras. Para não deixar aberto assim, apanho essa laçada e coloco para essa última agulha, essa outra laçada e essa aqui também. Como ficou muito ponto na agulha, faço esse manualmente. Tiro do suspenso. E agora começo a diminuir, mas eu não diminuo direto. Eu conto 3 agulhas
transporto 2 pontos e depois venho trazendo essas para formar o furinho da mesma forma que foi feito o aumento. Conto 3 agulhas, transporto... Opa, desmanchou o ponto aqui. Transporto 2 e depois venho com essas 3. Cheguei na mesma quantia de pontos que eu tinha no início. Esse é um trabalho que fica muito bonito para ser aplicado. E olha que graça que fica esse bico com esse detalhe aqui. Esse é um tipo de trabalho que precisa ser vaporizado. E para vaporizar, eu sempre estico e alfineto para determinar, porque depois que vaporizou, ele já fica nessa forma. Ele não muda a forma depois que eu vaporizei ou até passei. Então, primeiro vaporiza e depois tira os alfinetes e passa. Em linha, esse trabalho aqui para um acompanhamento de uma toalha, por exemplo, você põe os pontos que foram deixados aqui, nessa margem que foi deixada aqui no lado esquerdo, você consegue costurar na máquina de costura mesmo, em uma toalha ou em uma manta, em algum trabalho em tecido mesmo. Ou, de outra maneira, você pode apanhar essas laçadas aqui e fazer a continuação da peça no sentido para cima. Também é um enfeite muito bonito para trabalhos infantis. É um detalhe que parece crochê, mas é feito na máquina. Muito bonito, muito gracioso mesmo. Eu fiz esses furinhos para dar essa ideia de crochê. Parece um bico em crochê mesmo, mas foi feito em máquina de tricô. Nossa ideia, então, para hoje é essa. Bom trabalho!